Vamos lá. Isso aí na nossa campanha, Marcos, nós chamamos de diretriz DDS, você de fato pontuou bem, porque é uma das principais diretrizes. Quando nós falamos que é uma diretriz, significa que ela não é um programa específico, significa que ela vai ser aplicada como fundamento de todas as nossas ações de governo. DDS, desburocratizar. Quando nós falamos em desburocratizar, nós falamos de porta da prefeitura para dentro, passo da prefeitura para dentro. Hoje, se você protocola, Marcos, qualquer pedido na prefeitura, qualquer processo, não existe uma regulamentação que estabelece, por exemplo, o fluxo dos processos internos. Eu fui secretário de gestão, tinha uma equipe de análise de processos e a conclusão que nós chegamos é que 90% dos processos administrativos internos da prefeitura não tem conclusão. Passa para um, passa para o outro e não tem obrigação de terminar. Isso é muito ruim porque deixa o cidadão muito tempo esperando sem nenhuma resposta. O cidadão tem que receber uma resposta positiva ou negativa. Então, desburocratizar significa estabelecer fluxograma de tudo o que acontece porta dentro da prefeitura, estabelecer prazo máximo para as respostas, seja ela positiva ou negativa, e estabelecer quem é o responsável. Quando nós sabemos qual é o agente público responsável, qual é com clareza a secretaria responsável, qual é o setor responsável, nós temos condições, inclusive, de buscar a responsabilização do agente quando ele deixa de responder. A desregulamentação é porta da prefeitura para fora, nós precisamos desregulamentar. Você tem uma ideia, né, o documento Master Plan, ele cita, por exemplo, que das nossas grandes vocações, todos sabem, a construção civil. Olha a quantidade de vazios urbanos, Marcos, que nós temos em Maringá. E o excesso de regulamentação, o excesso de normas, o excesso de lei sobre lei, procedimento sobre procedimento, impede que a construção civil, por exemplo, estou usando só a título de exemplo, ela trabalhe na velocidade que ela poderia trabalhar, e nós estamos num período em que temos muitas pessoas desempregadas, a construção civil tem condições de empregar boa parte dessas pessoas, mas a gente precisa liberar o povo para trabalhar. Então, por exemplo, nós vamos estabelecer o procedimento do licenciamento imediato de obras, a autodeclaração feita pelos engenheiros, uma vez protocolada automaticamente a obra, né, ela estará licenciada para iniciar a sua atividade. Nós vamos criar um marco regulatório, nós já temos até o projeto pronto, que é o Marco Regulatório da Liberdade Econômica Maringaense. Nós vamos suplementar a lei federal que já trata sobre a liberdade econômica para, por exemplo, a gente permitir que as atividades não impactantes, a dona de casa que quer fazer o pão para complementar a sua renda, ela não vai precisar construir uma cozinha industrial, como acontece muito hoje, né? O excesso de fiscalização com o cachorro quente. A gente não pode abrir mão das condições sanitárias, da condição de higienização. Mas não necessariamente a pessoa precisa ter uma cozinha industrial para poder fazer esse tipo de atividade. Então isso é desregulamentação. E a simplificação, para encerrar, ela é a segurança jurídica. É todo mundo saber com precisão o que pode, o que não pode, qual é o agente responsável, qual o prazo máximo que ela tem para responder, para ter a resposta que ela pediu para a administração pública. Ou seja, a simplificação é um resumo, né, de um apanhado como um todo aí, da desregulamentação mais a desburocratização. Então vai ser aplicado da máquina como um todo, é diretriz. Todas as secretarias terão que aplicar essa diretriz porque todas terão prazo máximo para responder aos requerimentos, para dar a resposta para o cidadão.